Dando sequência à nossa série de vídeos sobre a LGPD, hoje vamos para o terceiro e último vídeo, onde nós vamos abordar principalmente os controles necessários para evitar aqueles riscos que nós identificamos e avaliamos no vídeo anterior, e também vamos verificar como é que o processo deve se dar após o projeto ser implementado, as sanções que podem vir caso a gente não consiga manter todos aqueles critérios que são definidos pela LGPD e quando ela passa, a garantir a sua vigência com as multas e com todas as sanções que estão previstas. Bom, para que a gente possa entrar nessa parte dos controles, primeiramente eu gostaria de só relembrar alguns conceitos dos vídeos anteriores, para que a gente possa também nivelar novamente o conhecimento e entrar a fundo nessa parte dos controles. Bom, primeiramente, gostaria de lembrar que o controle ele serve para evitar ou minimizar aqueles riscos que venham a se materializar. Mas o que é o risco então? Então, primeiramente, a gente tem que lembrar que nós temos os nossos objetivos, sejam eles objetivos estratégicos, táticos ou operacionais. No caso da LGPD, nós temos aqui um objetivo principal que é garantir a segurança dos dados pessoais e a adequação de uso desses dados. E nós temos, então, sempre que nós temos um objetivo a ser atingido, nós temos também incertezas que podem afetar esses objetivos, no atingimento desses objetivos. Essas incertezas, elas são os riscos. Então, nós temos aqui o conceito de risco pela ISO 31000, ele é o efeito da incerteza nos objetivos. Então, esse objetivo de garantir a segurança dos dados, nós temos uma série de riscos que podem fazer com que a gente não consiga garantir essa segurança ou não consiga garantir a adequação. Vimos no vídeo anterior uma série de riscos aí que a gente pode correr e não conseguir atingir esse objetivo. Mas sempre que a gente identifica riscos, nós temos também controles para evitar que os riscos aconteçam. Esses controles são práticas, protocolos, procedimentos, processos, sistemas, qualquer coisa que a gente aplique para minimizar a incerteza dos efeitos dos nossos riscos. Então, nós vamos verificar agora como é que a gente faz para poder aplicar controles àqueles riscos que nós identificamos ontem. Normalmente, os controles eles são aplicados naqueles riscos mais severos. Lembram que no vídeo anterior a gente fez aquela avaliação dos riscos e nós tínhamos ali os 4 quadrantes, o vermelho, laranja, amarelo e verde. A gente normalmente aplica os controles naqueles que são vermelhos e laranjas. Mas nesse caso, que é um risco de compliance, um risco de conformidade, que tem uma legislação por trás que nos exige que a gente tenha controles para esses riscos, nós não temos como evitar de aplicar controles mesmo naqueles riscos mais baixos, porque a gente tem que atender essa legislação e se a gente não aplicar controles em todos os riscos, a gente sofre aí uma possibilidade de ter que pagar uma multa ou de ter algum problema grande aí dentro da nossa organização. Então, para isso, a gente monta um sistema de controles internos. Então, como vocês podem ver na imagem aí na tela, eu montei aqui um sistema de controles internos só para ter o levantamento dos sistemas dos controles internos da organização, onde nós temos aqui, normalmente o ideal seria ter uma ferramenta própria para a gestão de riscos, onde a gente colocasse todos os riscos, avaliasse os riscos, definisse os nossos controles, avaliasse esses controles, relacionasse os controles com os riscos. Mas se a gente não tem uma ferramenta própria para isso, não é problema também, não vamos deixar de fazer por causa disso. Eu montei esse esquema aqui no Excel, onde eu coloquei aqui na vertical todos os riscos que a gente identificou, e na horizontal ali os controles. E aí nós relacionamos esses riscos com os controles para evitar que eles aconteçam. Aqui é mais para a gente ter uma ideia do nosso sistema de controles internos, onde nós vamos ter aqui, então, por exemplo, vou pegar um exemplo simples aqui, o primeiro risco aqui, vazamento de dados, por exemplo. Então, os controles que a gente teria que implementar para evitar que esse risco acontecesse ou para minimizar o impacto caso ele venha se materializar, seria, então, por exemplo, criar uma política de segurança da informação, ter controles de acessos aos sistemas e aos dados, fazer um pentest. O que é o pentest? O pentest é um teste de penetração no ambiente de TI para verificar se ele é vulnerável ou não a ataques.
Revisar os contratos todos, né, porque muitas vezes o vazamento de dados ele pode acontecer num operador externo, né, e aí a gente tem que revisar o contrato e definir penalidades caso isso aconteça. Né? Anonimizar alguns dados, né? Então no momento que eu anonimizo os dados, ele passa a não ser mais identificável, e aí a gente não corre esse risco aí de ter um dado pessoal vazado. Né? Ter uma certificação, por exemplo, uma ISO 27001, né? Revisar o código de ética e passar a considerar essas questões de vazamento de dados também como uma falta ética e disciplinar. Né? Manter o antivírus atualizado, ter um firewall que defina lá quais são os sites que serão bloqueados, que tem maior risco. Né? Uma política de consequências, né, que trate como que a pessoa vai ser punida caso ela, de forma dolosa, faça vazar um dado. Né? E também o treinamento de segurança de dados para todas as pessoas. Então essa série de controles aí, elas podem ser aplicados para esse risco de vazamento de dados. Né? Por exemplo, eu vou pegar aqui um risco de perda de dados. Né? Eu tenho um controle aqui de ter um sistema de backups para evitar que esses dados sejam perdidos. Né? Por exemplo, uma divulgação não autorizada. Né? Eu tenho a política aqui de segurança da informação, eu tenho aqui um código de ética novamente, uma política de consequência. Então, essa série de controles, eu não vou citar todos os riscos e todos os controles aqui, porque o nosso tempo é curto, mas é só para mostrar para vocês que a gente pode montar um esquema de sistema de controles internos, mesmo no Excel, relacionando aqueles riscos que foram identificados com os controles possíveis para evitar que esses riscos aconteçam. O próximo passo é a gente verificar se esses controles já estão implementados ou não dentro da organização, e para aqueles que não estão implementados, a gente criar um plano de ação de implementação desses controles. Então, dessa forma, a gente consegue, né, estruturar a nossa organização para evitar que os riscos aconteçam, aqueles riscos que nós já levantamos e avaliamos. Outra coisa importante também que tem na LGPD é que a ANPD ela pode solicitar um relatório de impacto para as organizações. E nós temos que estar preparados também para atender essa solicitação e gerar esse relatório. Então, o artigo 5º da LGPD, no inciso 17, ele cita esse relatório de impacto. O que é esse relatório de impacto? O relatório de impacto, então, ele é a documentação do controlador que contém a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como as medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação desses riscos. Então aqui vocês vão verificar nessa imagem um passo a passo de como é que a gente deve montar esse relatório de impacto, né, e o que deve constar nesse relatório. Então, primeiramente, a gente faz a descrição do processamento, então como esses dados pessoais são processados dentro da organização, a avaliação da necessidade e proporcionalidade, então a gente vai dizer qual é o fim desse dado, para que a gente utiliza ele, para que ele é necessário dentro da organização, e a proporcionalidade, o quanto a gente precisa disso. As medidas já vislumbradas para garantir tanto a coleta desses dados quanto a segurança e o tratamento. A avaliação dos riscos e direitos a liberdades, né? Então eu vou avaliar aqui todos aqueles riscos que a gente já avaliou, né? E vou colocar nesse relatório, né? E como é que as pessoas podem acessar esses dados, como é que eles podem, né, solicitar exclusão, todas as informações de qual é o processo que a gente utiliza para isso. Depois a gente tem um próximo passo, que é a medida para endereçar os riscos. O que é a medida para endereçar os riscos? É o controle que vai ser aplicado, como a gente viu anteriormente aqui, aquela tabelinha. Quais são os controles que eu estou aplicando com relação a esses riscos que foram identificados? E além disso, também além de eu colocar os controles, eu colocar também qual é o status desses controles, se eles já estão implementados ou não, se a gente tem uma ação para implementar, assim por diante. Toda a documentação que a gente tem de todo esse processo, né, de segurança dos dados e como é que é feito o monitoramento e a revisão dessas informações. Então, a gente colocando um tópico para cada um desses itens que eu citei agora, a gente consegue montar esse relatório de impacto e esse relatório ser exatamente como necessário para atender a solicitação da ANPD. Agora, o próximo passo, né, tudo isso que a gente viu até aqui, a gente está fazendo um projeto, na verdade, para adequar a organização à LGPD. Então, tudo isso que a gente fez, desde o discovery de dados lá, né, o roadmap para poder implementar, a análise dos riscos principais, os controles, né, os relatórios,
Tudo isso é durante a implementação do projeto de adequação. Mas depois que a gente conclui o nosso projeto de adequação, a gente vai passar a ter também um processo que deve ser observado para a LGPD. Então, a gente tem aqui uma transição do projeto para o processo. Qual é a diferença, primeiro, do projeto e do processo, para a gente poder entender o que a gente tem que fazer? Então, o projeto, né, ele é alguma coisa que tem início, meio e fim. Né? Tem um tempo determinado, ele tem resultados exclusivos, ou seja, nossas entregas é alguma coisa nova que a gente ainda não fez, né? E é um trabalho inédito. A gente não vai ficar repetindo um projeto várias vezes dentro da organização. Né? Então o projeto, eu costumo dizer que ele é linear. Né? Então a gente imaginando uma linha, ele tem início, meio e fim. Já o processo, ele é cíclico. Por que ele é cíclico? Porque ele tem tempo indeterminado, porque ele vai se repetindo, né, ao longo do tempo, está sempre acontecendo. Ele precisa de um resultado padrão, então eu defino a especificação do que eu vou entregar com esse processo e eu tenho que entregar sempre o mesmo resultado, né, de forma repetitiva. E, como eu disse, é um trabalho repetitivo. Então, por exemplo, se a gente pegar a definição de processo, segundo a ISO 9001, ela diz o seguinte: o processo é um conjunto de atividades que transforma entradas em saídas. Né? Então, eu tenho aqui, né, as entradas que eu vou ter para fazer o meu processo, vou processar através de várias atividades repetitivas, sistêmicas, e vou entregar um produto, um serviço ou uma informação. Então, eu fiz um exemplo aqui, tá, de um fluxo, de um processo da LGPD. Por exemplo, eu vou precisar fazer uma nova coleta de dados dentro da organização. Identifiquei que eu tenho que ter uma nova necessidade de coletar dados, certo? Então, se eu tiver essa necessidade nova de coletar dados, eu tenho que ter um passo a passo aqui já pré-definido de como é que vai ser feita essa coleta. Então, aqui, por exemplo, eu fiz um fluxograma aqui na notação BPMN, né, onde eu tenho um processo aqui de coletar um novo dado, tá? No fluxograma, a gente tem ali aquelas caixinhas de cima ali, né? Nós temos aquelas barras que são as áreas que vão fazer essas tarefas, que são as caixinhas azuis. Então, por exemplo, essa primeira área ali, que é a primeira barra, é o agente interno de tratamento de dado. Então, inicia com ele ali onde ele identifica a necessidade de coletar um dado, e aí ele consulta o DPO, ele faz lá um relatório dizendo, ó, preciso de tal e tal dado, um tal objetivo, né, por que eu preciso dessa informação, dá todas aquelas referências para que o DPO possa analisar. Fazendo isso, a segunda barrinha ali que a gente tem é o DPO. Primeira tarefa do DPO, então, vai ser avaliar os riscos desse fluxo de dados que está sendo solicitado e apontar os dados impróprios, a base legal e o tempo de retenção desses dados. Feito isso, ele envia esse processo para o jurídico. O jurídico, então, vai estabelecer os termos de uso e a política de consentimento, caso seja essa a base legal para acolher esses dados. Bom, o jurídico, então, com essas informações definidas, ele envia o processo novamente para o agente interno de tratamento de dados, que vai registrar como esses dados vão ser tratados dentro de um sistema informatizado. Com base em todas essas informações, ele envia tudo isso para a TI, que vai definir quais são os ativos custodiantes dessa base de dados e vai implementar quais são os requisitos de segurança necessários para garantir a segurança desses dados. Feito isso, volta lá para o agente interno, que analisa os apontamentos da área técnica e vai ter aqui uma decisão. Ele vai ter que verificar se com esses apontamentos da área técnica ele vai ter que mudar o processo de alguma forma, aquele processo que ele definiu lá no início, ou não. Se ele tiver que mudar o processo, a gente retorna lá para a definição do processo e a consulta do DPO e entra em looping esse processo, né? Então retorna e faz toda aquela volta, até que aquela questão ali de identificar uma mudança no processo seja não. No momento que a gente não precisar mais mudar o processo, a gente documenta todo esse processo e executa a coleta de dados. Bom, dessa forma, então, a gente consegue manter o processo estruturado e definido para que a gente possa seguir sempre a LGPD. Nesse caso, eu dei um exemplo só de processo, não é só esse processo que a gente vai ter para poder atender a LGPD. Né? Então, depois de implementado todo o projeto, a gente vai ter esse processo aí de uma nova coleta de dados, eu vou ter o processo para quando o dado vaza, né? Então eu tenho que saber o que fazer caso haja um vazamento de dados, eu vou ter processo lá de como vai ser feitos os testes de segurança, né, que vão ter que ser feitos de tempo em tempo. Então, uma série de processos que vão ser rotinas que nós vamos ter que definir para garantir o atendimento a essa lei. Bom, mas e se eu não conseguir garantir
essa lei, eu não consegui implementar o meu projeto para me adequar à lei e não vou ter os processos definidos para garantir o atendimento. Então aí a gente vai ter a possibilidade também de ter penalidades que estão definidas pela lei. Então, a partir da vigência dessa lei, as empresas se tornarão responsáveis pela coleta, tratamento e guarda de todas as informações relacionadas aos dados pessoais, como a gente já falou, né, desde lá do início. Sob pena, então, de penalização em caso de vazamento de dados, uso indevido ou violações, conforme o artigo 52 da LGPD. Então, além das penalidades que estão nesse artigo 52, a NPD pode requerer os relatórios, aqueles que a gente já falou, né, e cobrar todos aqueles itens que a gente viu, que vão desde o mapeamento dos processos, o inventário de dados, até as ferramentas de TI utilizadas para garantir a segurança dos dados. Então, vou mostrar aqui na tela, né, quais são as penalidades que a gente está sujeito segundo a LGPD. Então, a primeira delas pode ser uma advertência, né? Então, indicação de prazo para adoção de medidas corretivas. Então, a NPD verificou que a gente não está adequado, ele pode só simplesmente dar uma advertência e dizer, olha, tem até tal data para adequar esses processos. Outra questão é uma multa simples, de até 2% do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil, no seu último exercício, excluídos os tributos, limitado no total a 50 milhões de reais por infração. Então, notem que não é uma multa baixa, é uma multa até bem alta e a gente tem que estar preparado. Por isso a importância da gente implementar todos os processos para garantir a LGPD, porque senão a gente corre esse risco e não é um risco interessante da gente correr. O melhor é a gente estar preparado. Garanto que o que se gastar para implementar vai ser muito menor do que essa multa. Além disso, a gente tem um caso pior ainda, seria uma multa diária, né, limitada também a 50 milhões por infração. Então imagine a gente pagar um valor desses diariamente. Então esses três primeiros itens, o primeiro até é mais uma questão só de notificação, então é mais tranquilo, mas os outros dois itens ali, a multa simples e a multa diária, aqui a gente vai ter um risco financeiro, né? Então se ele se materializar, a gente vai perder um valor aí bem considerável. Depois a gente tem um outro item aí, que é a publicização da infração, né? Então depois de apurada aquela infração e ela for configurada, a gente vai ter que publicizar em meios de comunicação, né, dizendo que a empresa deixou vazar um dado ou utilizou de forma indevida. Então aqui a gente tem um risco bem importante, que é um risco de imagem para a organização. Tem também a possibilidade de bloqueio dos dados, né? Então esse bloqueio de dados também ele nos traz um problema muito grande. Imaginem vocês, a gente ter lá, teve um vazamento de dados de clientes e eu sofro uma sanção de bloquear esses dados e eu não poder ter mais acesso a esses dados. Imagine se eu sou uma empresa de serviços e para eu poder faturar aquele serviço eu preciso dessas informações e essas informações estão bloqueadas. Eu acabo, né, complicando todo o meu faturamento. A própria eliminação dos dados, né? Então eu deixei vazar lá uma série de dados e aí vão ser eliminados esses dados, né? Então seria complicado, então a gente não vai ter como, né, utilizar também esses dados. A suspensão total ou parcial do banco de dados por até 6 meses, né, também podendo ser prorrogado, também é um risco operacional altíssimo para a organização. E a proibição total ou parcial das atividades relacionadas ao tratamento de dados. Aqui a gente acaba com a organização, né? Uma organização que se utiliza dos dados, né, para fazer os seus processos, proibidos de utilizar, a gente não consegue mais operar. Então isso é bem complicado, a gente tem aí uma série de questões que são bem sensíveis que a gente tem que observar. Além disso, né, nós temos aqui quando que vai, uma pergunta que todo mundo se faz, né, a partir de quando que passa a valer essa LGPD? Né? Quando é que eu tenho que estar adequado a isso? Então aqui eu fiz um infográfico aqui para a gente ver o andamento da lei e como é que ela foi se materializando. Então em 2018, no dia 14 de agosto, a Lei Geral de Proteção de Dados ela foi criada. Né? Então ela foi criada para regular as atividades de tratamento de dados pessoais e foi sancionada em agosto de 2018 para entrar em vigor a partir de 16 de agosto de 2020. Então a LGPD originalmente já entraria agora, mês que vem, né, 16 de agosto de 2020, teria que já começar a valer. Porém, em 30 de março de 2020, veio o PL 1179, né, que surgiu com o objetivo de prorrogar a LGPD e passar a ter a vigência dela em 1º de janeiro de 2021. Né, e as sanções seriam aplicáveis a partir de 1º de agosto de 2021. Então, valeria a partir de janeiro, né, mas as sanções só a partir de agosto. Então daria um fôlego aí de mais um ano para as empresas poderem se
se adequar. Então surgiu também depois a MP 959, que foi dia 24 de abril de 2020, que veio para modificar a redação, né, da LGPD de 24 meses após a data de sua publicação para em 3 de maio de 2021. Né? Então seria uma prorrogação para 3 de maio. Depois então veio de novo, tramitou ali o PL 1179, que foi, né, aprovado na Câmara dos Deputados, né, para que entre em vigor em agosto de 2021. Tá? Já os demais dispositivos aguardavam a apreciação da MP, né, no caso a MP 959. Depois passou então, esse PL 1179 passou então na Câmara dos Deputados 14 de maio e 19 de maio o Senado rejeitou esse substitutivo da Câmara dos Deputados e retornou o texto original, para que a vigência da lei ocorra em 16 de agosto de 2020 e as sanções aplicadas para agosto de 2021. Então o Senado, ele na verdade fez com que voltasse, né, aquela questão de passar mais um ano para as sanções. E agora no dia 12 de junho, bem recentemente, o presidente sancionou a Lei 14.010, que essa lei na verdade ela muda os procedimentos jurídicos de direito privado durante a pandemia do coronavírus. E um dos efeitos foi determinar que as sanções da LGPD sejam aplicadas mais de 3 meses após a lei começar a valer. Tá? Então, na verdade, um dos efeitos foi determinar, né, que a LGPD então seja aplicada a partir de agosto de 2021. Né? Porque, como foi dito ali, né, seria 3 meses após a lei começar a valer. A lei começar a valer, ela começa pelo PL que foi assinado e que já foi sancionado pelo presidente em maio de 2021. 3 meses depois, então as sanções passariam a partir de agosto de 2021. Vou passar para vocês alguns casos que já aconteceram, né? Então, porque muita gente às vezes fala, é um exagero, essa LGPD não teria necessidade, uma série de questões que as pessoas já vejo criticando essa nova legislação. Mas, na verdade, a gente tem muitos casos, né, no Brasil e no mundo de vazamento de dados e que prejudica, né, na verdade, as pessoas. Então, vou passar rapidamente aqui, porque o meu tempo já se esgotou também, alguns casos onde houve vazamento de dados, né, e que se a LGPD já estivesse valendo, né, essas empresas pensariam 2 vezes antes de fazer isso e também, né, caso fizessem, seriam sancionadas. Então, por exemplo, nós temos aqui, Corregedoria Geral Eleitoral suspende acordo entre TSE e Serasa, né, para não acessar os dados. O Dória oferece dados de usuários do bilhete único à iniciativa privada para que eles utilizem esses dados. Site criminoso exibe dados de cidadãos brasileiros a partir do CPF. Aqui um caso internacional, um plano chinês para monitorar e premiar o comportamento de seus cidadãos, analisando os dados pessoais deles. O SERPRA é suspeito de vender dados pessoais para a administração pública. Apps de eGov não pedem consentimento e coletam mais dados do que precisam, é uma das questões que a LGPD traz, né? Somente utilizar aquilo que realmente é necessário. Né? Aqui a gestão Haddad expõe na internet dados de pacientes da rede pública, né? No tempo da Prefeitura de São Paulo lá, pegou os dados dos pacientes da rede pública e colocou na internet. Imaginem, olha para essas pessoas, né, o constrangimento que traz. Né? TSE e Polícia Federal apuram ataque hacker à Justiça Eleitoral. Olha aí um problema de segurança em dados pessoais aí, que não foi observado. Teve um ataque hacker aí que puxou essas informações e vazou informações confidenciais. Né? Brecha em aplicativo do SUS expôs informações de saúde até do presidente na época. Né? Aqui um outro caso de ataque hacker. Hacker invade 24 sites do governo de Rondônia, até Infovia foi hackeada. Então imaginem quantos dados ele pôde acessar e o que ele fez com esses dados. Né? Aqui vazamento de dados também, né, uma sindicância na Receita Federal, né, onde um funcionário lá gravou um CD lá com 17 milhões de contribuintes, informações de 17 milhões de contribuintes, e estava vendendo essas informações. Né? Aqui um caso do INSS também, uma denúncia do IDEC, que o INSS admitiu que vazou dados de aposentados. Então aqui eu peguei só alguns exemplos, né? Porque se eu fosse pegar muitos exemplos eu poderia passar aí horas falando sobre isso, né? Mas a gente vê que isso acontece realmente e que era necessário uma lei que regrasse isso e que fizesse com que as empresas tivessem um maior cuidado e um maior zelo com as informações que eles tratam de pessoas. Então, dessa forma a gente fica por aqui. Eu espero ter conseguido passar mais ou menos uma ideia sobre a LGPD. É claro que
nesse tempo, 3 vídeos de pouco mais de 15 minutos, fica difícil da gente conseguir falar muita coisa, né? Normalmente o curso que eu dou da LGPD ele leva 16 horas, tá? Bastante coisa. Mas só para vocês terem uma ideia e vocês verem que é uma oportunidade muito interessante para os administradores trabalhar com isso, e as empresas estão desesperadas procurando pessoas que possam auxiliar nessa implementação e depois no processo da LGPD, porque como vocês viram, né, as penalidades são bastante pesadas e o ideal é que as empresas se adequem antes da vigência dessa lei. Então quem não começou ainda está até atrasado. Como a gente pode ver, nós temos aí 1 ano para poder estar adequado e é um projeto que tem bastante peculiaridades, né, e que a gente tem que atender todas essas questões. Bom, então ficamos por aqui, espero que tenham gostado de todo esse nosso estudo sobre a LGPD e eu fico à disposição aí para que vocês precisarem. Quem quiser me adicionar aí no LinkedIn, pode me adicionar, Alan Kowalski, eu posto alguns vídeos lá também e vocês podem observar, verificar, né, e trocar informações comigo. Foi um grande prazer, então agradeço mais uma vez, né, ao Sindaelis e fico à disposição de todos. Um grande abraço e uma boa sorte na carreira profissional de todos.